O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o fruto permaneça. O que então pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho cancele nossos pecados. Amém. No Evangelho passado, do domingo passado, nós vimos que Jesus é a videira verdadeira e que nós devemos somos convidados a permanecer unidos com Ele intimamente, para que venhamos a produzir frutos. E hoje Jesus vai nos dizer que permanecer nele é permanecer no seu amor. Não é que nós devemos amar, devemos permanecer no amor de Jesus Cristo, permanecer no amor de Deus. E se guardares os meus preceitos, permanecerei no meu amor, se guardares os meus mandamentos. Aqui parece que se torna um pouquinho de lei, uns preceitos, o preceito de amar. Então eu amo o outro, eu devo amar o outro, eu devo procurar amar o outro. Parece que é algo que eu devo fazer. Só que não é bem assim. Porque o amor não é aquele amor que nós conhecemos. O amor é o amor de Deus. É o amor que nós recebemos de Deus. Quer dizer, como Deus nos amou, devemos amar os outros. Devemos nos amar uns aos outros. Só que é algo, esses mandamentos, não é como uma lei. Não é uma coisa que eu devo cumprir numa risca. É algo que deve vir de Deus para dentro de nós. E vindo dentro de nós, devemos externar. Os mandamentos de Deus, as leis de Deus, elas devem ser impregnadas de fora para dentro, dentro de nós, o nosso interior. Ela deve ser algo íntimo dentro de nós. E assim, nós cumpriremos não por preceito, não porque somos obrigados, mas porque queremos permanecer com Deus, permanecer com Cristo. E Jesus nos convida próprio a isso, permanecer no seu amor, para que assim possamos amarmos uns aos outros. Não amarmos uns aos outros como o mundo ama, mas amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, dando a nossa vida
pelos outros, pelos nossos irmãos. E Jesus, ele não é que ele veio falar, mas ele veio nos ensinar. Ele nos ensina e nos mostra como fazer. Sabe, é muito difícil se nós pegarmos isso ao pé da letra e tentarmos colocar em prática. Se um cantor nos cantar uma música bonita que nós não conhecemos, ele vem, canta uma vez e fala: então agora você repita essa música, canta essa música, agora você. Nós não conseguiremos cantar, porque não sabemos a letra, não sabemos os tons. Se vir um pintor e pintar um belo quadro, e falar: bom, agora pinte você esse quadro, nós não saberemos pintar, porque também precisa do dom de cantar, do dom de pintar. Muito mais precisamos do dom de Deus para amar, porque amar o próximo e permanecer no amor de Deus é muito mais difícil do que cantar uma bela canção, do que pintar um bom quadro, do que fazer um bom trabalho. É muito mais difícil, muito mais complexo, porque não é que nós, olhando Jesus Cristo, lendo os evangelhos, vamos falar: bom, agora vamos imitá-lo, e conseguimos imitá-lo assim com uma facilidade. Não é bem assim. Precisamos que esta lei de Deus, esses mandamentos de Deus, esse preceito de Deus, ele permaneça em nós. Precisamos ter dentro de nós esta vontade de querer permanecer com Cristo, esta vontade de querer permanecer com Deus e fazer a sua vontade, de aprender com Ele os mandamentos, de aprender com Ele a amar o nosso próximo. Mas Ele ensina de por dentro. É algo que nós não podemos aprender só com o intelecto. É algo que vamos aprender com a vida e com o nosso relacionamento com Cristo. Criando intimamente o nosso relacionamento com Cristo, podemos amar uns aos outros e amar também os nossos inimigos, dando lugar, tirando o lugar do nosso orgulho, do nosso eu, e deixando permanecer a Cristo. Assim, Cristo permanece e assim podemos amar o nosso próximo, aprender a amar o nosso irmão. Tirando da nossa mente aqueles pensamentos, as nossas ideologias, os nossos sonhos, e abraçando os sonhos de Cristo. Não que nós não devemos ter sonhos, mas nós devemos ter o desejo de realizar na nossa vida os preceitos de Deus. Permanecer no amor de Cristo é o que nós devemos fazer. Permanecer no seu amor. E como é que podemos permanecer no seu amor? Na primeira leitura nós vemos que nos traz esse trecho de Pedro, que fala sobre Pedro, que foi até a casa de Cornélio. Ele estava na casa, teve até um sonho durante a noite, Pedro, e durante o dia, de manhã, vieram 2 guardas para procurá-lo, para levá-lo até a casa de Cornélio. Pedro não sabia o que Cornélio queria. E os oficiais romanos não eram cristãos, não eram nem judeus, eram romanos, eram pagãos. O que pensar, será que Pedro pensou dessa situação?
ser levado por 2 guardas até a casa de um oficial, até a casa de Cornélio. Não sabia o que Cornélio queria. E quando chegou lá, cheio de medo, cheio de dúvidas, incertezas, viu que Cornélio se jogou aos seus pés. E ele levanta e começa a falar do Evangelho, falar de Deus. Deus não quer acepções de pessoas. Vejo agora que Deus não quer acepção de pessoas. Quer dizer que antes ele entendia que Deus queria dividir as pessoas. Quer dizer, Jesus Cristo morreu e eles estavam fazendo uma igreja só com os convertidos ao cristianismo, com o povo judeu convertido. Uma igreja entre eles. Eles não se abriram aos pagãos, não se abriram aos outros povos. Eles iam continuar fechados em si mesmos, iam continuar vivendo na sua igrejinha ali, só os judeus convertidos ao cristianismo. E Deus precisou fazer com que Pedro passasse pelo medo, tivesse primeiro o sonho, depois passasse pelo medo, sendo arrastado, sendo levado, conduzido pelos soldados até a casa de Cornélio, para ele entender que Deus não faz acepção de pessoas. E ele falando, veio o Espírito Santo que desceu sobre Cornélio. Então, Pedro falou: vamos batizar. Vamos batizar. O que me impede de batizar? Deus manda o Espírito Santo antes do sacramento. Antes do sacramento do batismo, Deus enviou a eles o Espírito Santo. E o sacramento confirmou aquele Espírito Santo. Agora, Deus não precisava de Pedro para fazer isso, para levar Cornélio ao cristianismo. Deus não precisava, mas quis precisar de Pedro. E encontrou em Pedro um coração dócil. Pedro se deixou conduzir por Deus. Pedro foi se abrindo à ação de Deus, foi se abrindo ao amor de Deus e foi deixando Deus conduzir ele, para que Deus pudesse realizar na sua vida a vontade dele, a vontade de Deus, e assim abrir-se a toda a igreja, a todos os povos. Eis que permanecer no amor de Deus é estar com Cristo aberto para realizar aquilo que Ele quer que nós façamos. Deixar Ele nos conduzir, deixar Ele desviar o nosso caminho, conduzir pela nossa estrada. Sabendo que se nós estamos sendo conduzidos por Deus, que podemos ter até o medo, podemos ter a dúvida, mas se nós estamos com Cristo, permanecendo ligados a Cristo, a videira, nós podemos produzir muitos frutos, porque Deus vai realizar muitos frutos por meio de nós. Devemos permanecer no amor de Cristo. Quer dizer, com tudo o que nos acontece, saber que Deus está conosco e que Deus está nos conduzindo com a sua mão, que Deus não nos desampara. E se Deus não nos desampara, Ele está nos conduzindo pelo caminho que Ele quer, que passa pelas dificuldades da vida, que passa pelas estradas estreitas, que passa pela dor, pelo sofrimento.
só que permanecendo, só que me leva sempre a crescer no conhecimento a Cristo, no conhecimento a Deus. Permanecer me levará a permanecer cada vez mais no seu amor. Porque o que sustenta o cristão? O que é que sustenta um cristão na frente de leões famintos, que estão sendo oferecidos como atração para todo o povo romano? É o amor de Deus. É o amor de Deus. O que nos leva a ir contra, a lutar contra essas pessoas que querem nos destruir a nossa fé? É o amor de Deus. É o amor de Deus que deve estar dentro de nós, que nos deve impulsionar, levar para frente. É o amor de Deus. Esse amor de Deus que nós precisamos reaprender, confiar mais em Deus, porque é nele que nós devemos permanecer. Não devemos permanecer no medo, não devemos permanecer na dúvida, devemos permanecer no amor de Cristo, porque nós não podemos duvidar daquilo que Cristo fez, realizou na nossa vida. Ele morreu por nós. Esta é a Páscoa do Senhor. Jesus veio a este mundo para obedecer ao Pai, para se entregar a sua vida por amor a nós. E nós podemos fazer o mesmo. Podemos realizar a mesma coisa que Cristo. Esta é a Páscoa. Nós podemos percorrer o caminho de Cristo por caminhos diferentes, porque nem todo mundo deve fazer exatamente o que Cristo fez. Ninguém conseguiu fazer e ninguém conseguirá fazer o que Cristo fez. Mas cada um de nós pode viver esse amor de Cristo na sua vida. Cada um de nós, na sua situação, no seu estado de vida, dentro das dificuldades que tem, pode viver esse amor de Cristo, pode testemunhar esse amor de Cristo, porque Cristo está presente no nosso meio, está presente na nossa vida. Nós é que precisamos permanecer com Ele, aprender a permanecer com Ele, acreditar no seu amor, naquilo que Ele realizou na cruz por nós, acreditar na sua ressurreição, nunca perder a esperança e realizar aquilo que Ele nos pede a cada dia. Por isso, irmãos, procuremos nós permanecer no amor de Cristo e manifestar ao mundo este amor de Cristo, para que o mundo possa conhecer a Cristo e possa de fato ter essa alegria, porque o mundo hoje, os jovens hoje, o que eles querem? Eles querem ser felizes. Eles querem ser felizes. Agora, Jesus está dizendo que a alegria plena é permanecer no seu amor. Alegria plena é permanecer no amor de Cristo. E se os jovens hoje não conhecem essa alegria plena, é porque nós ainda, que estamos caminhando já há algum tempo dentro da igreja, nós também ainda não conhecemos, porque não permanecemos no amor de Cristo. Que o Senhor nos ajude a permanecer nesse amor, a confiar em Deus, a confiar em Cristo e a deixar Cristo guiar a nossa vida, confiando que Ele está nos guiando para esta vida eterna, esta alegria plena que inicia aqui nessa terra, mas que a plenitude da alegria
A plenitude do amor, a plenitude da vida será na Jerusalém Celeste, lá no paraíso. Que o Senhor nos ajude a permanecermos, a sermos fiéis a Cristo.